Fala pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo, galera? Seguinte, mais um vídeo aqui do canal Fisicando Fácil para vocês. E hoje vamos dar sequência, né, a playlist de dinâmica, tá? Eu estou gravando a aula de número 26, tá bom, galera? É a aula de número 26 já, tem bastante coisa aqui no canal Fisicando Fácil para vocês, tá? Bastante material, tá? Para você que está chegando agora e não me conhece, meu nome é Guilherme Polo, tá? Eu gravo videoaulas aqui no YouTube referente à parte de física voltado para o ensino médio e também para a mecânica dos fluidos para o ensino superior, tá bom? Então seja bem-vindo primeiramente ao canal Fisicando Fácil, tá? Aqui o objetivo sempre é tirar suas dúvidas e que você consiga mandar bem nas principais provas, né? E tirar suas dúvidas nos exercícios, tá bom? E consiga ter um sucesso também, tá bom, galera? Então vamos que vamos. Bom, pessoal, então, como você já acompanhou o nosso título na nossa aula de hoje, a gente vai fazer plano inclinado sem atrito, tá? Exercícios, tá? Uma aula voltada só de exercícios, tá? Então, eu aconselho você que não ainda assistiu ou tá chegando agora, né? Se você não assistiu ao plano inclinado sem atrito, aula teórica, que foi a aula de número 25 que eu gravei, eu vou deixar o card, só você clicar aqui, tá? Nesse cardzinho que você já vai ser direcionado para lá. Caso você já quer fazer os exercícios, né? Então eu aconselho você continuar nessa aula aqui, tá bom? Mas é interessante você também acompanhar a outra aula lá, tá? Então, galera, vamos que vamos então para a nossa aula de hoje. Mas antes de a gente começar a nossa aula de hoje, pessoal, eu gostaria de pedir, se você não é inscrito no canal, tá? Se inscreva no canal, que ajuda muito aqui no YouTube, tá? Para quem faz vídeos aqui no YouTube, ajuda muito essa questão da inscrição, tá? No canal. Né? Deixa o seu like também aqui no vídeo se você gostou, se eu te ajudei de alguma forma, deixa o seu like aqui, tá bom? E também compartilhe e espalhe esse vídeo também para quem tem dificuldade em física e também para os seus amigos, né? Que ajudam na divulgação desse meu projeto, tá bom? Aqui no YouTube. Beleza, galera? Então eu conto muito com a ajuda de vocês, tá bom? Então vamos que vamos, galera. Bom, pessoal, primeiramente vou colocar o primeiro exercício na sua tela, depois eu volto com a resolução, tá bom? Então fica de olho na sua tela que eu vou colocar ele. Um bloco de massa de 5 kg é arrastado ao longo de um plano inclinado sem atrito conforme a figura. Para que o bloco adquira uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado para cima, a intensidade da força F deverá ser gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, a DOT, e seno de θ 0,8 e cosseno de θ 0,6. Bom, pessoal, esse exercício, né, um exercício onde que fala que um bloco de massa de 5 kg, né, ele é arrastado ao longo de um plano inclinado sem atrito, tá? E para que o bloco adquira uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado para cima, né, que tem uma força aqui apontando para cima, ele quer saber qual que é a intensidade dessa força para que a aceleração desse bloco seja 3 metros por segundo ao quadrado, tá? Ele dá os valores do seno desse ângulo θ, tá? E dá a gravidade que a gente está com 10 metros por segundo ao quadrado. Primeira coisa que a gente precisa fazer, galera, quais são as forças que estão envolvidas nesse bloco, né? Quais são as forças, né, galera? Vamos fazer aqui, ó. Então eu tenho sempre a força-peso apontando para baixo. Na maioria dos casos, sempre a força-peso apontando para baixo, tá? Eu tenho a força normal apontando sempre para cima, porém não é essa a definição, tá? Tomar cuidado com isso. No plano inclinado isso muda, né? É sempre muda não, né? O conceito é, na verdade, né? Que a força normal sempre é perpendicular à superfície. Então, como nesse caso ela está inclinada, então a força normal vai ficar desse jeito, tá? Que ela vai ficar 90 graus em relação à superfície, tá? Então aqui eu tenho a minha força normal, tá? Eu tenho, galera, a decomposição desse peso, né? Como a gente viu na aula passada, né? Então aqui no caso vai ser o meu PX, e aqui vai ser o meu PY. Certo, galera? Tenho essas forças envolvidas, tá? Nesse sentido, galera, a normal e o normal e o PXY vão se anular. Então não tem aceleração nesse caso, nesse sentido. Então eu posso falar que a normal é igual ao PY, tá? Já nesse sentido aqui, galera, no eixo X paralelo à superfície, eu tenho uma força resultante, né? Bom, se eu estou empurrando isso aqui, fazendo uma força para cima, né, nesse sentido, que tem uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado, primeiro tem uma aceleração, então ele está se movimentando, né? Então, uma força para cá, né? O que acontece? Logo, a força, eu tenho duas forças, uma apontando para cima e uma apontando para baixo. PX para baixo e a força para cima, né? Se isso aqui está se movimentando para cima, você concorda que a força tem que ser superior a PX? Certo, galera? Então a gente vai para a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton fala que força resultante é massa vezes a aceleração, certo? Então, qual que é a força resultante? Vai ser vai ser a força F menos o PX. Então, a força F menos o PX é igual a massa vezes a aceleração. A massa eu tenho, que é 5 kg, a aceleração eu tenho.
O Px eu tenho a gravidade, tenho a massa, tenho o seno do ângulo, consigo calcular a força, né? Só que eu preciso isolar essa força. Isolando essa força, eu tenho a força aqui, é igual ao Px mais a minha massa vezes a minha aceleração, né? Eu passei o Px para lá positivo. Então a minha força, galera, vai ser o quê? Vai ser M vezes o G, né? Quer dizer, deixa eu fazer mais passo a passo aqui. Vai ser o meu peso vezes o meu seno do ângulo, mais a minha massa vezes a aceleração. O meu peso, o que é o peso, galera? É a massa vezes a gravidade, vezes o seno do θ, mais a minha massa vezes a aceleração. A minha força, então, vai ser a minha massa é 5 kg, a minha gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, o seno do meu ângulo é 0,8 que ele me deu, a minha massa é 5 kg, a minha aceleração é 3 que ele me deu. A minha força, então, vai ser 10 vezes 0,8, joga uma casa para frente, então é 8. Vezes 5, 5 vezes 8, 40. 40 mais 5 vezes 3, 15. Né? 40 mais 15, 55 newtons. Essa é a força que tem que fazer para que tenha uma aceleração de 3 metros por segundo nesse bloco. E aí a gente fica com a alternativa D. Tá? Alternativa D. Show de bola, pessoal? Exercício bem tranquilo por enquanto, tá? Exercício bem tranquilo, tá? Para você começar a pegar a manha de fazer exercício sem atrito, tá? Plano inclinado. Bom, pessoal, vou colocar o próximo exercício na sua tela, depois eu volto com a resolução, tá? Pausa o vídeo, tenta resolver o vídeo, caso você não conseguir, você acompanha a minha resolução depois, tá bom? Então fica ali na sua tela que eu vou colocar ele. O empregado de uma transportadora precisa descartar de dentro de seu caminhão um balcão de 200 kg. Para facilitar a tarefa do empregado, esse tipo de caminhão é dotado de uma rampa, pelo qual podem se deslizar os objetos dentro do caminhão até o solo sem muito esforço. Considerando que o balcão está completamente sobre a rampa, deslizando para baixo, o empregador aplica nele uma força paralela à superfície da rampa, segurando, de modo que o balcão desça até o solo com uma velocidade constante. Desprezando a força de atrito entre o balcão e a rampa, e supondo que se forme um ângulo de 30 graus com o solo, o modo da força paralela ao plano inclinado exercida pelo empregado é... Bom, pessoal, esse problema, né, galera, é um exercício mais interessante porque é uma situação problema também no caso, né? Então ele fala que tem um empregado de uma transportadora, né, que ela precisa fazer uma descarga de dentro do seu caminhão com um balcão de 200 kg, tá? Com a massa de 200 kg. E aí, para facilitar essa tarefa, né, foi colocado lá um caminhão dotado de uma rampa para qual fazer se deslizar os objetos dentro do caminhão para fora, tal, né, sem muito esforço. E considerando que o balcão está completamente sobre uma rampa e deslizando para baixo, né, isso aqui está deslizando para baixo, o empregador aplica nele uma força paralela à superfície da rampa, segurando de modo que o balcão desça até o solo com uma velocidade constante. Essa é a parte importante do problema. De tudo isso que ele falou, a velocidade constante é o mais importante. Por quê? Porque se eu sei que a velocidade é constante, a aceleração é zero, né? E a força resultante também vai ser zero, né? Desprezando a força de atrito, não tem atrito, né, entre o balcão e a rampa. Supondo dessa forma, forma um ângulo de 30 graus, tá? Ele pede o modo da força paralela do plano inclinado. Então ele quer saber qual que é a força que a pessoa aplicou, esse empregado aplicou. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer para a gente entender melhor é desenhar as forças. Então quais são as forças aqui, galera? Bom, eu tenho sempre o peso apontando para baixo, né? Tem a força normal perpendicular à superfície perpendicular à superfície, a normal, né? Eu tenho a força que foi aplicada por essa pessoa nesse sentido, tá? E tenho o Px, que é a decomposição do peso, Px nesse caso, e o Py nesse caso aqui, nesse caso aqui, tá? Bom, galera, a gente sabe que nesse sentido a normal e o Py elas vão ser iguais porque não há movimento nesse sentido. Nesse sentido há um movimento, né? E só que a aceleração é constante. Então, pela segunda lei de Newton, galera, força resultante é massa vezes a aceleração.
Se, galera, você concorda comigo que a aceleração aqui é zero, você concorda comigo que todo esse membro aqui vai ser zero? Mas vai falar, então força resultante igual a massa resultante igual a zero. Sim, as forças resultantes são igual a zero. Então quais são as forças resultantes que estão presentes aqui no caso, né? Então tem o Px e a força F. Então no caso, galera, aqui então o Px vai ser igual à força F. Então a força que ele for aplicar vai ser igual ao Px, certo? Para que isso aqui fique uma velocidade constante, tá? Então eu sei calcular o Px, porque eu tenho a massa, tenho a gravidade, tenho o seno do ângulo. Eu consigo calcular. Então eu consigo saber qual que foi a força que foi aplicada. Então no caso, galera, eu tenho aqui, ó, a massa. O que é Px? É o peso vezes o seno do ângulo, que é 30 aqui no caso, né, ó. É igual a essa força, certo? O peso é a massa vezes a gravidade vezes o seno de 30 é igual a essa força. A minha massa eu sei que é 200 quilos, a minha aceleração é 10, o meu seno de meio não deu, mas você precisaria saber porque é um ângulo notável, é um ângulo tradicional que a gente mexe, né? Então é meio, na verdade, né? É igual a minha força, né? Então a minha força vai ser quanto, né? Então eu tenho 200 vezes 10 dá 2.000, 2.000 dividido por 2 dá 1.000. Então a força que ele precisa aplicar é uma força de 1.000 newtons, certo? Então no caso, galera, a força é de 1.000 newtons. Aí a gente fica com a alternativa D, tá? A gente fica com a alternativa D. Show de bola, galera? Então, grande sacada do exercício, velocidade constante. Grife essa palavra velocidade constante que você consegue fazer o exercício, tá, galera? E aí você tem que a aceleração vale zero e a força resultante vale zero, tá bom? Então, galera, vou colocar o próximo exercício na sua tela, tá? Depois eu volto com a resolução, tá bom? Então fica aqui na sua tela que eu vou colocar ele. Um fio que tem suas extremidades presas ao corpos A e B passa por uma rodana sem atrito e de massa desprezível. O corpo A, de massa 1 kg, está apoiado num plano inclinado de 37 graus com a horizontal, suposto sem atrito. Adotar a gravidade como 10 metros por segundo ao quadrado, o seno de 37 0,60, o cosseno de 37 0,80. Para que o corpo B descer com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, o seu peso deve ser em newtons. Bom, galera, esse exercício, né, caiu lá na FATEC São Paulo, um exercício onde é um pouco diferente daqueles dois que a gente já fez nessa aula, tá? Envolve 2 blocos, então já é um exercício um pouco mais complexo, tá? Então ele fala o que, né? Ó, um fio que tem suas extremidades presas ao bloco A e ao corpo B, né? Corpo A, corpo B, passa por uma rodana sem atrito, né? De massa desprezível. O corpo da massa a massa do corpo A é de 1 kg, tá? Está apoiado num plano inclinado de 37 graus, né, sem atrito. Ele dá a gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado, o seno e o cosseno do ângulo de 37 graus, tá? E ele pede para a gente calcular, né, qual que é o peso do bloco B para que a aceleração que esse bloco B desça com 2 metros por segundo ao quadrado, né? Qual que é o seu peso. Então o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, galera, quais são as forças que estão envolvidas nesses corpos, né? Então, galera, eu tenho, primeiro vou começar por esse corpo aqui, né? Pelo corpo A, eu tenho o peso, né? O peso aqui, sempre apontando para baixo. Tem a normal, sempre perpendicular à superfície, então a normal aqui no caso. Tenho o meu PY, a decomposição do meu peso, o meu PX, o meu PY aqui, que é perpendicular à superfície, e paralelo à superfície, né, eu tenho o meu PX. Certo, galera? Tenho o meu PX, ok? E aqui eu tenho a força de tração, né? Que tem um fio, então se tem fio, tem tração, tá? Então eu tenho a tração aqui no caso, tá? No bloco B, o que eu tenho aqui no bloco B? Eu tenho a força PB para baixo, apontando para baixo. Tem a força de tração apontando aqui para cima. Tá? No caso, como esse fio é o mesmo, a tração que está aqui é a mesma que está lá, né? É a mesma coisa, eu só representei para você entender. O que a gente tem que fazer agora, galera? Fazer
a equação do bloco A e do bloco B, como que fica pela segunda lei de Newton, né? Então, o bloco A, galera, o bloco A, como que fica, né? Força resultante é massa vezes a aceleração, certo? Quais são as forças resultantes presentes? Nesse sentido, a normal e o peso, a normal e o PY, elas são iguais, então não há movimento nesse sentido. Se ele fala que tem uma aceleração para que esse peso B desça, então isso aqui está se movimentando. Então há movimento, há uma força resultante nesse sentido aqui. Tá? Qual que é a força resultante? Para que isso aqui desça, o PB, isso aqui precisa se movimentar para frente, não para cá, porque se ele movimentar isso aqui para cá, o PB vai subir, não vai descer. Então, no caso, galera, eu tenho duas forças, a tração e o PX. Se isso aqui tem que estar se movimentando para cá, concorda comigo que o T vai ser maior que o PX? Então, no caso, vai ser o T menos o PX é igual a massa vezes a aceleração. Certo? Vezes a aceleração. Então, eu achei, no caso, a equação do bloco A. Vai ser isso aqui. Tá? Do bloco B, o que eu vou fazer do bloco B? No bloco B a gente vai fazer da seguinte forma. Também, força resultante é massa vezes a aceleração. Quais são as forças envolvidas nesse caso? Eu tenho uma tração no ponto B apontando para cima, uma força apontando para baixo, que é o peso B. Se isso aqui tem que se movimentar para baixo com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, você concorda comigo que para ele descer o PB precisa ser maior que o T? Então vai ser PB menos T, né? Não T menos PB. Então é o PB menos o T. Então vai ser o PB menos o T, mais a massa vezes a aceleração. Eu achei a minha formulinha, a minha equação no caso, né, do bloco B. O que eu posso fazer aqui, galera? Bom, a aceleração eu tenho, a massa eu tenho, né, aqui também eu tenho a massa, tenho a aceleração e tal. A tração eu não tenho, o PB aqui eu não tenho, porque eu preciso calcular ele, mas o PX eu tenho, eu consigo calcular o PX. Então eu vou pegar essa formulinha aqui, essa equação, e vou achar a tração, tá? Então, vindo pra cá, ó, vai ser então, a tração vai ser igual ao quê? Eu vou passar o PX para lá, então vai ser o PX positivo para cá, mais a massa vezes a minha aceleração. A minha tração vai ser o PX, vai ser a minha massa vezes a gravidade, que é o peso vezes o seno, né? O seno de 37, que eu já vou colocar, que é o seno de 37, mais a minha massa vezes a aceleração. A minha tração aqui então vai ser a minha massa do bloco A é 1 kg, a minha aceleração da gravidade é 10, o meu seno é 0,60, mais a minha massa, que é 1, e a minha aceleração, no caso, que é 2. Né? A minha tração, então, no caso, vai ser 0,60 vezes 10, só jogar uma casa para cá, então vai dar 6, 6 vezes 1 dá 6. 6 mais 2 vezes 1, 2, né? Então isso aqui vai ser igual a 8. 6 mais 2 dá 8, né? 8 newtons. Então, a atração é igual a 8 newtons, que a gente tem aqui, né? Com isso, galera, eu tendo a tração, agora eu jogo nessa formulinha aqui, né? Como que eu faço, né? Eu vou pegar essa fórmula não, essa equação, no caso, né? E fazer da seguinte maneira, né? Ó, vou passar para cá. Vai ser como? O PB eu quero calcular. A minha tração eu sei que vale 8. A minha massa vale 1. A minha aceleração vale 2, né? O PB então vai ser, eu passo 8 para lá positivo, né? Então vai ser 8 mais 2 vezes 1 dá 2, né? Então 8 mais 2 dá 10. 10 newtons, né? Então o peso PB é igual a 10 newtons. Certo, galera? Bom, a gente fica com a alternativa D, tá bom? Alternativa D. Beleza, galera?
um exercício um pouco mais complexo, né? Um exercício onde envolve dois blocos, né? Duas equações, achar a tração, depois substituir numa outra fórmula, tá? Outra equação, né? Então é um exercício de saber representar as forças, um exercício mais complexo, tá? Bom, galera, vou colocar o próximo exercício na sua tela, tá? Depois eu volto com a resolução, tá bom? Então fica aí na sua tela que eu vou colocar aí. Dois blocos A e B de massas MA 2 kg e MB 3 kg ligados por um fio são dispostos conforme o esquema figura a seguir, num local onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Desprezando os atritos e considerando ideais a polia e o fio, determine a intensidade da força tensora no fio, considerando o seno de 30 como 0,5 e o cosseno de 30 como 0,87. Bom, pessoal, esse exercício, né, que é na Universidade Estadual de Londrina, no Paraná, fala que tem dois blocos, né, de massa A e massa B, de massa A 2 kg e massa B 3 kg, tá? São ligados por um fio. Tá? E ele fala que a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, dá o valor do seno desse ângulo aqui de 30 graus, tá? Ele fala que desprezando os atritos e as polias ideais e o fio, e determinar a intensidade da força F tensora no fio, né? Ou seja, ele quer saber a tração, tá? O que a gente tem que fazer primeiro, galera? Quais são as forças que estão envolvidas nesses dois blocos, né? Então eu tenho o peso PA para baixo. No caso, a normal aqui vai ser para cima porque ela está na superfície, perpendicular à superfície. Então, aqui no caso, a normal e o PA, eles vão ser iguais, porque nesse sentido não há movimento, tá? E tem uma força de tração aqui, nesse sentido aqui, galera. Tá? Aqui no caso, no B, né, eu tenho o meu peso, certo? Tenho o meu PX, que é a decomposição do meu peso. O meu PX, que é a decomposição do meu peso. E tenho o PY, que é a outra decomposição do meu peso, aqui no caso, certo? Então, galera, o que eu tenho que fazer? Agora eu tenho que jogar na segunda lei de Newton. Fazer as duas equações para o bloco A e bloco B. Então, o bloco A, galera... O que vamos ter no bloco A? No bloco A, a força resultante é a massa vezes a aceleração. E ele não falou que está com velocidade constante, então isso aqui a aceleração não vai ser zero e a força resultante não vai ser zero. Então há movimento, tá? Então, no caso, galera, no bloco A, o que é? Aqui a normal e o PA se me anulam, e aqui eu só tenho uma força de tração. Então a força resultante vai ter se a tração é igual a massa vezes a aceleração. Então essa é a equação do bloco A. Tá? Do bloco B, o que eu vou fazer, galera? A força resultante é massa vezes a aceleração. O bloco B, galera, qual que é? Isso aqui vai tender a movimentar para baixo, né? Então o PX... e aqui, galera, esqueci de colocar, né? Tem uma força também de tração apontando para cá, certo? Que é a mesma que essa tração, porque é o mesmo fio, tá? Então vai ser o PX menos a tração. É igual a massa vezes a aceleração, certo? Bom, galera, o que eu preciso fazer? Eu não tenho... Essas são as duas equações, tá? O que eu preciso fazer? Eu não tenho a aceleração, eu preciso calcular a aceleração no caso, né? Para depois eu calcular a tração. Né? Porque se eu posso jogar tanto nessas duas formas, mas a mais fácil de eu jogar é nessa aqui, que eu já tenho a massa, eu acho a aceleração, eu acho a tração, que é o que ele quer saber. Então eu preciso saber fazer o cálculo da aceleração. Como que a gente faz o cálculo da aceleração? Por meio dessa aqui, né? Como que a gente vai fazer então, né? E depois a gente vai ter que fazer um outro passo, né? Então eu tenho aqui que o PX, né? Então, no caso, aqui ó, o PX é a massa vezes a gravidade vezes o seno de 30 graus menos a tração é igual a minha massa vezes a aceleração, certo? O que eu vou ter que fazer, galera? No caso, galera, o que eu vou ter que fazer, né? Eu vou ter que isolar essa tração. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar a minha massa vezes a gravidade vezes o seno de 30 graus. Esse cara vai passar para cá menos,
menos a massa vezes a aceleração, tá? É igual a minha tração, certo? Aqui no caso seria a massa B, né? Então no caso eu vou colocar, como eu tenho nos dois membros, eu vou colocar a massa B, né? Então a minha massa B vai ser a minha gravidade vezes o seno de 30 graus, né? Menos a minha aceleração, né? Menos a minha aceleração, que é igual a T. O que eu fiz? Eu peguei esse cara, pus, como tem duas igualdades, eu coloquei ele em evidência. Esse cara vezes esse termo, e depois esse cara vezes esse termo, né? Aqui é negativo porque aqui tem o menos, né? Então vai ser MB vezes o A, tá? Vou colocar o MB aqui para vocês entenderem melhor, tá? O que eu vou fazer agora, galera? O que eu vou fazer agora? Eu vou substituir os valores, né? Então, no caso, galera, eu sei que vai ficar a massa de B é 3 kg, a minha gravidade é 10, o meu seno de 30, ele é meio, menos a minha aceleração que eu não sei, é igual a minha tração, certo? Fazendo essas contas, galera, a gente vai ficar com, né, 3, né? Aqui vai ser 10 vezes 5, 0,5 dá 5, né? 5A é igual a T, né? Eu posso pegar esses caras aqui, né, e fazer a multiplicação deles, certo? Então aqui no caso vai ficar 15 e aqui vai ficar menos 3A é igual a T, certo? Vai ficar essa condições. Por enquanto eu não consigo fazer nada, porque eu tenho duas incógnitas e não consigo fazer. O que eu vou fazer? Eu vou isolar, né? E aqui no caso eu posso substituir o que, né? Que a minha tração aqui no caso, ó, a minha massa do corpo A é 2. Então vai ser 2 vezes A, certo? Então o que eu vou fazer? Eu vou igualar os T's, né? Um T vale isso, 15 menos A, e o outro T vale 2A. Igualando eles, eu vou fazer aqui, galera, vai ficar como? Vai ficar 2A é igual a 15 menos 3A, certo? Eu passo esse 3A para cá, negativo vira positivo, então vai ficar 2A mais 3A é igual a 15. 3 mais 2 dá 5A, dividido por 15, né? O A então vai ser 15, dividido por 5, que dá 3, né? 3 metros por segundo ao quadrado. Então a minha aceleração vai ser 3 metros por segundo ao quadrado, tá? O que eu faço agora? Agora eu só substituir aqui, né? Então a tração vai ser 2 vezes A. Então a tração vai ser 2 vezes 3. Então a tração vai ser 6 newtons. Então a resposta né, galera? A resposta vai ser 6 newtons, tá? Então, galera, basicamente é isso. Eu acho a aceleração um exercício mais complexo, né? Eu tenho a aceleração de 2 blocos, né? Depois tenho que colocar, achar duas equações, igualar ela, achar a aceleração, depois substituir num outro valor. Não é então é um exercício de alternativas, né? É um exercício dissertativo, então é um exercício muito mais complexo, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Eu espero que gostem. Se aparecer alguma dúvida, deixa no comentário aqui embaixo, tá? Que eu, responsivamente do possível, respondo, tá bom? Fique com Deus, bons estudos, valeu e até a próxima.